Olá! Quarta-feira, 22 de abril. E aí, como vocês estão? Positividade em Foco, começando mais um dia com vocês. Mais um dia para a gente falar sobre positividade, trazer um olhar positivo para a nossa vida. Hoje a gente tem uma convidada muito especial. Ah, o pai dela já entrou aqui, ela também. Oi, Domênico. Oi, Francesca. Tudo bom? Vou chamar você, Francesca. Tudo bem, ela tá entrando. Ah! Oi, E aí, tudo bem? Tá me ouvindo bem? tudo bem? Estou ouvindo. Tô te ouvindo bem também. Então, Tá. positividade em foco começando hoje mais uma vez. Mais um diazinho juntos para nesse espaço aqui a gente poder trazer coisas boas para o nosso dia a dia, né? Para a gente poder Uhum. um olhar leve, pelo menos um pouquinho durante o dia. E hoje, muito legal, muito feliz de ter você aqui. Gosto muito do seu pai. Seu pai é muito meu amigo, Domênico. Ele, E ele, ele todo dia ele coloca aqui pra gente assistir a Positividade em Foco. já virei sua fã também e estou muito curiosa para saber da sua história. Sou uma sommelier de cerveja, gastrônoma de alimentos e bebidas, né? Consultora. Uhum. Gente, eu quero muito saber a sua história, quero saber o que você está fazendo nessa quarentena. Queria começar falando que ontem a gente, na live com a minha amiga do mercado literário, né, a gente falou um pouco desse momento, do mercado editorial e tal, e da literatura. E a gente falou muito sobre essa questão do poder da mulher, né? Dessa questão das mulheres se destacarem, né? Como é que é isso? Tem Uhum. muita mulher na sua área? Conta um pouquinho pra gente. Me fala tudo, Francesca. Primeiro, Então, tem bastante é Francesca, né? Francesca, é isso. Então, Por isso que eu Francesca. falo, o pessoal falo pra chamar de Fran, que é mais fácil. Ah, então tá Então, ótimo. Fran. Um oi pra todo mundo que tá É, entrando aqui. Oi, pessoal. Então, na verdade, assim, eu comecei com gastronomia, né? Eu comecei em cozinha, trabalhando em cozinha. É, eu achava que adorava cozinhar em restaurante, né? E descobri que não era bem isso. É na faculdade que a gente descobre essas coisas, né? Nossa, eu acho que eu fiz errado, acho que eu não tinha que estar aqui. Sim. Mas eu gostava muito de comida, comecei a me interessar muito por gestão, e o que eu sentia falta na cozinha era do contato com o público, né? Então eu não tinha o contato com o público e a cozinha não me deixava ter esse contato com as pessoas. Eu gosto de falar, eu gosto de conhecer gente. Então, a partir daí eu comecei, dentro da faculdade, a ver que existiam outras áreas. Então, eu tive uma aula de enologia que eu fiquei maravilhada com os vinhos. Eu falei, nossa, isso é vinho, sabe? E aí eu tinha uma amiga que tinha feito um curso de bartender, eu falei, pô, como é que é esse curso? Ela me explicou, eu fui fazer, e aí eu comecei a fazer freela como bartender, e um dia chegaram para mim e falaram sobre um curso de sommelier de cervejas. Eu falei, como assim sommelier de cervejas? E aí que começou a andar, e eu comecei a seguir nessa área aí de bebidas, né? Porque a gente, quando a gente está de fora, a gente não enxerga a gente só enxerga a bebida como uma diversão, eu acho, né? Sim, É um sim. momento de descontração, enquanto a gente não enxerga como algo cultural, né? Algo que tem uma história por trás. Então, esse mundo foi me enchendo os olhos, assim, nossa, isso é cerveja, isso é vinho, isso é coquetel, sabe? E aí, enfim, aí hoje eu trabalho, né, eu voltei a trabalhar com coquetelaria, né, eu trabalhei em cozinha, aí trabalhei muito tempo fazendo freela de bartender, depois eu comecei a trabalhar como sommelier, e aí eu fiquei 3, 4 anos só trabalhando com cerveja, e aí Aham. hoje eu voltei a trabalhar com coquetel e hoje eu sou professora de coquetelaria, né? Então, assim, tem Gente, bastante mulher nesse, eu sou professora numa escola que tem aqui no Rio chamada Bar School, né? E a dona, inclusive, esse é um casal, né? Um homem e uma mulher. E ela mesmo falava, pô, aqui era muito clube do Bolinha. Eu queria mais professoras mulheres aqui, né? E, enfim, e hoje a gente tá aí, né? Assim, não falta, claro que o machismo existe, mas não falta mulher nesses meios, sabe? De coquetelaria, não falta mulher no meio de cerveja. Enfim, são sempre pessoas assim, tem muitas pessoas que eu considero muito que são incríveis em todos esses segmentos.
Muito bom. Você sabe que eu tô nessa minha carreira na parte de desenvolvimento humano, né? De coaching, constelação familiar e tal, desde 2014. E antes, eu fiquei quase 15 anos, ou um pouquinho mais, na área de mercado editorial. Só que teve um período, que foram exatos 3 anos, que eu escapuli para a área de varejo. Fui trabalhar no supermercado. Eu não vou falar nomes, mas é um supermercado muito bom aqui no Rio, que só tem aqui no Rio, Uhum. aliás. E que ele tem essas questões. Mas não tô refletindo, eu falei, qual? Um supermercado de alto nível, né? Tem uma área muito interessante dentro dele de realmente que eles chamavam de masters, né? Que eram os sommeliers das bebidas, os entendidos das especiarias. Então foi uma época, era do marketing, que a gente tinha que aprovar os produtos internos do supermercado e era uma época muito legal para aprender. Eu conheci muita coisa de vinho, claro que de jeito nenhum eu vou te falar que o vinho foi, não sei o que, uva tal, né? Né? Guardado em baús, não sei o que. Não, isso não sei de jeito nenhum. Mas eu aprendi a gostar, e aí eu peguei esse gancho, né, de você falar assim da cultura, né? Aprendi a gostar e a enxergar com outros olhos nessa época, né? Quando a gente tem contato mais perto realmente do produto, de como é que é, Uhum. são as diferenças, né, dos trigos, das uvas, enfim. E as especiarias também eram coisas incríveis, né? E o que eu achava muito legal é que eles ensinavam não só da categoria, né, mas a fazer a harmonização, né? Então, Sim. a gente vai no mercado, a gente acha que a gente está olhando para qualquer produto exposto. E não é verdade. A gente já está meio que olhando para uma coisa que está meio que perto da harmonização, né? Já está meio que Uhum. combinando. Então, eu Sim. adorava essa parte, era muito boa. E a melhor parte era da degustação, obviamente. Não, é muito bacana. Essa questão que você falou da harmonização é legal, porque assim, é o tipo de coisa. Deixa eu ajeitar aqui minha câmera. É o tipo de coisa que qualquer pessoa pode fazer, sabe? Tendo o mínimo de noção daquele produto. Então, graças a Deus hoje a gente tem internet, né? Em que você compra um produto e você facilmente consegue saber com o que aquilo pode, né, harmonizar, pode casar. E até mesmo, eu não digo nem só uma questão de comida, né? Tipo, vinho, comida, cerveja, comida, coquetel, comida. Não, às vezes em momento, né? Sim, sim, Então, é um vinho assim, com essa acidez, dessa uva, com essa característica, uma cerveja de tal, né? E você consegue entender que aquilo ali talvez seja bacana para um dia que você vai, né, para um evento com os amigos, ou às vezes para você brindar, né? Eu fico brincando aqui com o meu noivo que eu já escolhi a cerveja do casamento, que vai ser não vai ser Pedro, vinho, não vai ser... Pedro. O Pedro, tá aqui ouvindo. Não é, eu falei, não vai ser espumante, não vai ser champanhe, porque a gente não tem dinheiro para champanhe, vai ser cerveja belga. Maravilhoso. Pô, vai ser né, uma bebida top também, né? Então assim, é aquilo, você consegue olhar para aquela bebida e falar, nossa, isso aqui ficaria maravilhoso no dia tal, para fazer tal coisa, com tal pessoa. Nossa, posso apresentar essa cerveja aqui, né? Porque tem várias cervejas diferentes, existem cervejas, inclusive, que são cervejas ácidas, né? Cervejas, às vezes, que tem adição de frutas aí. Então, assim, sempre tem aquela cerveja que você consegue também chegar e falar assim, pô, tenho certeza que fulano, que fala que não bebe cerveja, vai gostar. Pois Mesma coisa com coquetel. Você sabe que eu tenho algumas amigas que elas não gostam de cerveja, mas eu tenho essa impressão de que elas nunca tomaram uma cerveja boa, sabe? Uma cerveja explicando realmente o sabor, né? Porque tem muita cerveja ruim no mercado também, né? Muita, né? Pelo amor de Deus. Aliás, como tem muita bebida ruim, né? Tem refrigerante ruim, tem suco ruim, tem um monte de coisa ruim no mercado, tem muita coisa boa também, né? Então eu acho que a gente, antes de falar que não gosta, né, a gente tem que dar aquela experimentada melhor para ver se, não, essa aqui não é a minha, né, mas essa aqui outra, nossa, que sabor, que diferença, me fez sentir assim, assado. Como é que tá sendo isso essa acontece muito com as cervejas, com os drinks? Eu tenho visto você fazendo umas coisas aí no seu perfil. Outro dia eu fiquei babando por aquele gelo de melão, gente. Que incrível isso! Você vê, né? Uma coisa simples que qualquer um pode fazer, que você pode aproveitar aquele melão, né? Que às vezes você comprou aquela fruta que ela não anuncia. Gatinho, que gatinho fofo.
A tigresa Cadê? gosta de bebida, ó. Tigresa, fala um oi das Ai, pessoas. tipo Por que assim. não? É, então, assim, você. Até me perdi, eu vejo gato e já fico como? Eu sei, eu sei. A gata de vocês é linda, Marie, né? A Maria, eu chamo ela de gordinha, porque ela é gorda. Ela é fofinha. Meu pai dá muita comida pra ela. Domênico, olha essa comida extra aí. É. Mas aí, esqueci Você até tá o que eu tava falando falando, Cláudia, que eu vi o gato e já era. Não, você tá falando das coisas diferentes, eu falei do gelo de melão. Ah, sim. São formas da gente utilizar, né? Eu postei só 2 vídeos até agora, mas a ideia foi que fossem vídeos fáceis de você fazer em casa, né? Tem muitas vezes a gente está em casa querendo beber alguma coisa diferente e não sabe o que utilizar. Então, não só eu, como várias outras pessoas têm feito vários vídeos com geleia, por exemplo, ensinando a fazer coquetel com geleia, Eu vi sabe? de maçã, Porque por né? mais que eu fiz uma de maçã, mas eu tenho, por exemplo, uma amiga que é a Mari, que trabalha no hotel aqui em Copacabana, que ela fez uma com geleia de morango, que ela comprou. Então, tem tanta coisa que a gente tem em casa que a gente pode utilizar para ter um momento especial, né? E assim, eu tenho aproveitado muito essa quarentena para beber a adega guardada, né? Então, ontem eu abri um vinho de sobremesa aqui que eu trouxe do Chile. Esses dias a gente abriu uma cerveja italiana, maturada em barricas, não sei o que eu não lembro também. Então, acho que é um momento assim que a gente está começando a valorizar um pouquinho mais o que a gente tem, né? É verdade. E eu não sei como é que tem sido com o resto do pessoal, mas eu e o Pedro, né, a gente está sempre junto, a gente tem visto muito dessa forma, do tipo, a gente tem que agradecer que a gente tem esse vinho para beber, que a gente tem, saúde, que a gente tem um teto, que a gente tem, né, como dormir embaixo de ventilador. Tem gente que nem isso tem, né? Então, acho que às vezes a gente acaba valorizando muito, sabe? Tem que sair, tem que fazer acontecer. Não, olha que bom, a gente está aqui lendo um livro embaixo do ventilador bebendo um chá. Olha que coisa boa, sabe? Ontem eu tomei uma cervejinha assistindo a live do Raça Negra. Acabou a live do Raça Negra e vendei na live da Sandy Júnior. Então, e é você aproveitar isso, né? As pessoas, acho que as pessoas que eu digo assim, né? Eu também. Durante muito tempo, a gente olhou para tudo de uma forma... não, mas eu preciso assistir o Sandy Júnior na primeira fila do Sandy Júnior, né? Eu tenho que estar com a roupa tal. Não, olha só, eu tô aqui em casa bebendo cervejinha e vendo o Sandy Júnior. Mãe Sandra, beijo. Mãe Sandra. Beijo, mãe. Beijo. Então, né, eu acho que tem muito disso, né? Eu vejo que eu tenho algumas amigas que também estão passando por essa situação de começar a olhar e falar, pelo menos eu tenho, pelo menos eu estou fazendo, né? Eu acho que eu tenho esse comentário aqui porque a gente começou a falar assim, é um momento para você olhar para você pensar, né, sobre essas questões, para você agradecer. Mas eu também entendo quem só tem um cômodo, né? Por exemplo, as pessoas de comunidade só tem um cômodo e tem tipo 10 pessoas e 8 são crianças e são crianças pequenas e que estão sem de energia. E às vezes você não tem nem água, nem luz em casa. E como que você vai falar, fica em casa? E vai ficar julgando sair, né? Então, assim, eu acho que essa quarentena é um momento muito especial para a gente ter um aprendizado do que a gente tem, né? Nossa estrutura, nossos sentimentos, saúde, né? Quem é que está perto da gente, né? E olhar para o nosso para a gente poder ter esse todo mais harmonizado, mas realmente não julgar o outro, né? Porque eu escuto muito, tá todo mundo no mesmo barco. Mas o mesmo barco tem áreas de bem diferentes, né? Sim. E faz lembrar muito qualquer cruzeiro. Se alguém não foi num cruzeiro, mas lembra do Titanic, né? Que era uma área toda granfina e uma área toda, né, para as pessoas que não tinham condições, todo mundo aglutinado, aglomerado, e que no primeiro momento, quando o barco começou a naufragar, eles trancaram aquela parte mais de baixo para eles nem subirem para pegar os botes, né? Então, eu fico pensando nisso, tipo, a gente está todo mundo num Titanic. Tá num Titanic. Vamos agradecer, mas vamos olhar para quem não tem essa condição, né? E aí eu vejo muito que, às vezes, essas questões que você falou, né? De olhar o que tem em casa,
É muito importante, porque a gente fica imaginando que pode ser muito melhor, que pode ser muito, né? Eu queria ter aquilo, eu queria ter isso, eu queria fazer. Mas, gente, Sim. você já tem em casa que você pode, né, realmente aproveitar e usar a imaginação. Eu adorei o gelo de melão, gente. Adorei, achei o máximo, porque eu moro sozinha, né? Eu e meus gatos. E raramente eu consigo comprar um melão e ele não estragar, né? Então agora. Uhum. E aí eu acabo não comprando, porque eu não quero estragar, né? Sim. E aí, São alternativas, né? perfeito, eu achei incrível. Porque a gente pensa sempre assim, tipo, congelar comida, né? Mas a fruta, a gente já fica meio assim, tipo, o que eu vou fazer com fruta, né? E aí eu achei incrível quando eu vi, eu falei, gente, nunca pensei nisso, né? E aí pode ser realmente com qualquer fruta ou não. O que você me dá de sugestão aí, Fran? Então, normalmente as frutas que têm mais água, né? Então, você poderia também fazer isso com abacaxi, né? Abacaxi também tem bastante água, então você pode fazer um gelo de abacaxi, pode fazer um gelo de melancia também, né? Até de morango, se você quiser, ou de alguma outra fruta do gênero. A questão principal é a seguinte, por exemplo, como eu fiz para o coquetel, eu coei aquele suco de melão 3 vezes, né? Com o coquetel, depois se você dá uma olhadinha no vídeo, tem uma 4ª vez. Mas se você for fazer um suco, por exemplo, eu quero fazer o meu gelo para um suco que eu vou fazer de manhã, matinal. Aí você não precisa coar tantas vezes, né? Sim. Porque você querendo ou não perde o rendimento daquilo. Então, eu quero fazer um gelo de abacaxi para fazer um suco matinal com abacaxi e um gelo de hortelã. Bate todos os gelos ali com outra base, né? E aí você consegue fazer tranquilamente. Então, assim, essas frutas normalmente ficam bem bacanas e você não precisa coar tantas vezes quanto eu coei. Se você for utilizar para suco, por exemplo. Já para coquetel, é um pouco complicado você não coar bastante, porque você fica retendo textura, né? E querendo ou não, o coquetel que eu fiz com o gelo de melão, eu nem postei o vídeo ainda. É um coquetel que vai com gin, é bem simples. É o melão, gin, suco de limão e hortelã. Só. É bem tranquilo, fácil de fazer. E ele fica com um pouquinho de textura do melão, que é uma textura às vezes que as pessoas não gostam, né? Sim. Então, vai variar do que você quer para essa preparação que você escolheu, né? Vai variar Eu faço gelo com água de coco. Olha, Isso, maravilhoso. Isso aí, João. Um beijo, João. Muito querido. Muito bom. Um gelo com água de coco. É bom, né? Que você vai misturando e vai tendo sabores diferentes, Sim. né? Muito bom, muito bom. Inclusive, na época que eu fiz uma época para nutricionista, né? Tive um acompanhamento de uma nutricionista, ela me deu uma dica que não é boa para coquetel, mas ela disse que é boa para fazer suco matinal, bater o hortelã e fazer um gelo de hortelã. Tá. Aí ela disse que não tem problema, que não perde as propriedades, né? Que seria um suco detox na época. Para coquetel não é bom. Não é bom você utilizar hortelã, bater ela no liquidificador, deixar ela com aquela cor, né, oxidada e perdendo aquele aroma fresco dela. Mas, segundo o nutricionista, em termos nutricionais, para o efeito detox, você pode fazer. Então, você vê ali, falaram sobre gelo de coco. Pode fazer o gelo de hortelã, se for fazer para um suco matinal, né? O céu é o limite. E a mesma coisa você fazer geleia, né? Querendo ou não, o açúcar ele é um conservante, né? Então, às vezes, aqui em casa não tem esse problema não, que tem o seu Domênico aqui. O seu Domênico, ele come as maçãs, não tem problema. Não se estraga fruta aqui. Não se estraga fruta aqui por causa do seu Domênico. Mas eu conheço várias pessoas que compram fruta e se estraga direto. Eu, se morasse sozinha, com certeza as frutas se estragariam direto, né? Raramente compro, tipo, caixa de banana. Eu tenho dificuldade de comprar caixa de banana, dúzia às vezes e tal. Eu espero, às vezes, dar o fim da feira, que aí tem umas bananas já desmontadas, né? E tô sempre perguntando quando eu vou comprar banana, tem banana separada? Porque eu não quero estragar a fruta, né? E assim, eu não dou conta de comer 3 bananas por dia, né? Tem gente que dá, mas assim, não é, né? Eu gosto de banana, gosto de maçã. Maçã estraga menos, né? Então a maçã, o pacote que vem normalmente, eu dou conta. E eu gosto de suco de maçã, adoro suco de maçã. E aí, então, eu como uma maçã e faço suco da maçã, sabe? Então, eu consigo. Mas, realmente, né? A gente tem que realmente aproveitar e evitar desperdício, né? Sim. Que bom que o Domênico dá conta disso, hein, Domênico? Gostei de saber.
Mas assim, uma coisa que eu tenho visto muito também, né? Como eu falei no início, né? Eu fiz gastronomia, mas depois que eu saí trabalhei durante mais de 1 ano e meio numa cozinha italiana, né? Então tudo que eu aprendi de culinária italiana foi ali. Eu adoro fazer massa, nhoque, pô, me bota na minha mão, eu fico felizona. Mas eu peguei um pouco de trauma de cozinhar, né? Parece que quando você começa a trabalhar com uma coisa, você, né, às vezes não é mais recreativo aquilo, né? Por exemplo, eu cheguei num ponto que eu não queria mais beber coquetel em casa, eu não queria mais beber cerveja em casa, porque eu trabalho com aquilo e você fica saturado daquilo, né? Sim. Beber um chá é muito melhor, beber um suco é muito melhor. Mas o que eu tenho visto é que eu, por exemplo, comecei a fazer pão direto em casa. Eu voltei a cozinhar, eu tô cozinhando 3 vezes mais, consequentemente engordando mais. Mas você acha que isso é por causa da quarentena? Oi? Você voltou a fazer essas coisas por causa da quarentena? Então, na verdade eu já estava fazendo, né, por uma questão de necessidade, mas eu acho que por ter mais tempo e por ter mais disposição, querendo ou não, você acaba se permitindo, né? Então, eu jamais me permitiria fazer um pão com 16 horas de fermentação no meu dia a dia. Sim. Jamais. Assim, mesmo que seja nesse pão que você faz à noite, você vai só assar no dia seguinte, mas sabe aquela coisa de você chegar cansada e, nossa, que saco, né? E hoje eu vejo que mesmo né? Sim, e eu acho que hoje eu vejo que mesmo voltando à rotina louca, eu consigo encaixar aquele pão. Porque a gente sempre usa aquela desculpa, às vezes, de eu não tenho tempo. Realmente, às vezes você não tem, mas às vezes você só está criando desculpas para você não fazer algo, né? E eu acho que o pão era isso, né? São as mentiras que a gente conta pra gente e que a gente está descobrindo na quarentena que eram mentiras, né? Exatamente. Assim, eu não tenho tempo para ler um livro, né? Às vezes... Sempre tem essa desculpa, não tenho tempo, não consigo terminar esse livro. Aí tu estava esses dias com o Pedro e o filho dele tem 3 anos, mas a energia de como se tivesse 3 filhos de 3 anos ali, né? Entendi. Então, 1 para 3. Mas assim... Pode falar. Não, tá ouvindo sim que ele tá rindo ali, ó. Tô vendo. Não. Pode falar. Imagina. Mas assim, eu agora tenho Kindle, né? Então o Kindle também facilita bastante. Então o que eu comecei a fazer? A gente botava as musiquinhas pra ele lá e canta, dá-lhe musiquinha e vai lendo, dá-lhe musiquinha e vai lendo. E monkey, e vai lendo. Então assim, você vê que mesmo numa situação dessa de você falar, eu consigo ler. Não tem essa de, alguma coisa não me permite. Não tem essa de não me permite, é você que permite. As pessoas têm uma percepção errada da leitura de que, e da meditação, de tudo que envolve o seu eu, que é assim, tem que ser uma coisa demorada. E aí, né, tem que acabar de ler o livro. Gente, você pode marcar no relógio. Eu tenho 15 minutos por dia. 15 minutos por dia é melhor do que nada. Né? Eu já tinha um professor de meditação que falava 5 minutos de meditação todo dia é melhor do que nada por dia. E é só matemática isso, né? Mas não é só matemática, é todo o resto que envolve, né? A sua concentração, momento para você. Porque senão a gente vai virar naquela coisa de ficar falando, não tenho tempo, não tenho, tô cansada, não tenho ânimo, não tá tudo uma bagunça, vou ter que fazer milhões de coisas para poder fazer isso aqui na minha cozinha. E não é, e aí tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que chegar, né? Peraí. Eu acho que a quarentena eu tenho visto, eu tô cozinhando mais, até porque realmente não dá para sair, e eu tenho comprado coisas para fazer em casa, e aí eu tenho feito para mim, uma vez por dia, faço uma refeição que posso durar, tipo, almoço e jantar, e tô fazendo coisas leves, eu não quis fazer, tenho muitos amigos que compraram churrasqueiras elétricas e estão fazendo assim milhões de festas todos os dias, com muita comida e com muita cerveja, com muita bebida. Eu já trabalhava com home office, né? E eu só continuei a trabalhar com home office. O número de clientes meus caiu, claro, mas aí o que eu fiz? Estou trocando esse espaço dos clientes para fazer estudos, fazer cursos, assistir lives, fazer as lives, né? Ler. Nossa, tô lendo muito. E aí eu falei, não, então eu vou cozinhar também, né? E aí eu tô cozinhando pra mim, tô fazendo... Olha só como a gente mente pra gente, né? Eu tava matriculada na academia, Domênico, escuta isso aí. Matriculada na academia. E eu não ia quase nunca. Eu ia assim, tipo, 1 vez na semana, 2 vezes na semana.
né? Agora eu Uhum. tô conseguindo fazer todo dia. Pô, por que que eu não ia na academia, né? Então, eu acho que a gente está conseguindo aprender a enxergar novos espaços, que na verdade já estavam lá, só que a gente dava uma camuflada, para reorganizar nossa mente, né? Foi uma coisa que obrigou a gente a criar coisas. E eu acho que quando acabar essa quarentena, a gente vai continuar com o que fizer sentido pra gente, né? Eu acho muito Sim, válido. Eu vou querer, vou pegar um coisinha de gelo ali e vou congelar umas frutas depois. Vou te contar depois o que eu fiz com elas. show. Mostrar fotos, te marcar, fazer os drinks. Mas eu tenho bebido pouquíssimo, assim. Nessa quarentena eu tô já há 35 dias em casa. 35? 35 dias em casa. Eu tomei uma cerveja ontem e eu tomei outro dia numa reunião de grupo uma outra cerveja e foi só. Pô, mas te Então, falar, eu acho isso ótimo. Porque assim, eu, por exemplo, querendo ou não, meu chazinho. eu trabalho. Eu também, o meu já acabou, era camomila, que eu acordei com enxaqueca e eu tô aqui como? Chá de camomila o dia inteiro. Mas assim, eu acho que, por exemplo, eu e o Pedro, nós somos dessa área, então a gente não tem aquela coisa, sabe, de encher a cara. Né? Assim, a gente já teve um tempo atrás, obviamente, todo mundo já teve a época do encher a cara, porque trabalha na área, nossa, que coisa linda, né, fica deslumbrado. Mas é assim, pô, vamos beber uma cervejinha? Pô, vamos. Vamos beber um vinho? Pô, vamos. Mas eu tenho visto muita gente, assim, que posta, né? A gente acaba vendo. É claro que eu não é que eu esteja julgando. São Não, pessoas que não são muito próximas. São pessoas que não são muito próximas a mim, que se fossem, eu tentaria uma aproximação para perguntar se está tudo bem. Mas eu tenho visto uma galera bebendo todo dia. E a gente sabe que não é só aquele drink, aquela cerveja, sabe? Eu acho um pouco perigoso isso, porque as pessoas acabam confundindo a descontração e eu acho que isso pode levar até ao alcoolismo, pode agravar um quadro já de alcoolismo. pode acarretar numa diabetes, pode acarretar num monte de coisa, Exatamente. milhões de coisas, né, de saúde. Eu acho assim, a gente não tá de férias, né? Obviamente eu não tô julgando ninguém, porque cada um tá encarando essa quarentena do seu jeito. Eu já tive vários dias que eu queria só ficar dormindo e eu entendi que era o meu momento de ficar, tipo, sentindo essa tristeza e falou, cara, quero dormir, tipo uma fuga mesmo, sabe? Não quero encarar isso agora, quero dormir. Sim. Mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado, sim. Eu já emagreci 2,5 kg. Eu vi, você falou isso anteontem, eu fiquei morrendo, desculpa, tá? Inveja branca, tá? Mas eu fiquei assim, nossa, 2,5 kg eu queria. 2,5 kg. Eu me pesei hoje 2,5 kg. Antes eram 2 quilos, agora são 2,5 kg. Aí eu tava falando pros meus amigos, né? Vou terminar essa quarentena magra e viciada em academia. Olha só. Acho que se juntar 10 numa sala, você vai ser, sei lá, a única. Nossa, mas eu tô muito feliz, sabe? Porque eu sou canhota, né? E aí, você já fez zumba ou fit dance, qualquer aula coletiva em academia? Eu fiz há muito tempo atrás, como é que era o nome daquela? Lamberóbica, né? Há muito Aeróbica. tempo. Na época que lamberóbica era Aí você tá na você é destro ou você é canhota? pedestre. Então, você não tem esse problema que eu tenho. Todo mundo vai para um lado, eu vou para o outro, entendeu? Academia. Então, eu tô muito feliz em casa porque só tem eu para ir pro lado errado. Não tem ninguém mais tipo, me olhando, tipo, a Não tem retardada. problema, né? Tô feliz. Então, tá Mas me você sentindo. gosta de fazer. Hã? Mas você gosta de fazer exercício em casa? Você tá Adoro. conseguindo tranquilamente? Adoro. Tá bom que você descobriu isso, né? Você Não, acha que mas você não olha descobriria se só, eu tô fosse. fazendo a parte de aeróbica, né? Tô fazendo zumba e tô fazendo zumba e fit dance, né? Fico revezando. E a parte de abdominal e alongamento. Então não é pegar peso. Outro dia eu vi um vídeo de uma amiga minha ensinando a levantar peso com um sofá, sabe? Enfim. Gosto. A dica que eu dou é, gente, o que que você fazia antes da quarentena? Você levantava um sofá antes? Talvez não. Qual era o peso que você levantava, né? Então vamos trazer isso para a realidade atual, né? Não é porque eu tô em Mas casa às vezes. que eu vi um vídeo, vou levantar um sofá, agora eu vou levantar meu fogão e agora a minha geladeira. Vamos, Mas acho né? que as pessoas às vezes animam, né? Elas animam, assim, pô, nossa, levantar sofá, bacana, vamos lá. Aí, que nem um amigo meu que é pilateiro, né? Professor de pilates, educador físico, falou outro dia, as pessoas vão terminar com dor na coluna, um problema no joelho.
Assim, eu tava fazendo em casa também, né? Eu baixei um aplicativo chamado, não é o Down Dog não, Down Dog é de meditação, de yoga, eu baixei o outro, HIIT, né? Tá. Já fazia HIIT antes, e aí eu também ganhei não digo que seja um problema, né? Mas, como é que é o nome? Uma dor no lombar. Porque eu tava fazendo todo dia, eu me animei também, né? Tava fazendo todo dia. E aí, por ter mais força na perna, né? A gente faz isso na academia também, né? Tem mais força na perna, vai só para aparelho de perna. Braço não existe, nunca faz. E aí eu acho que nesse ânimo, né? De todo dia fazendo aí dá-lhe dor nas costas. E você começa a entender também, acho que a importância do profissional, né? Ele tá ali te acompanhando, ele tá ali te falando, olha, esse movimento tá errado. Olha, isso aqui não é uma boa combinação para você pode se lesionar. Então, a gente às vezes acha assim, eu posso fazer tudo sozinho. Né? Eu acho que, claro, dançar é diferente, né? Você tá ali, querendo ou não, uma coisa natural. Agora, vários exercícios repetitivos com o corpo, com as pernas, né? Acho que mal feitos podem dar algum problema, né? Então, eu meio que parei e falei, olha, se eu tivesse um personal ou alguma pessoa acompanhando, eu não teria ficado com isso, não. Eu tenho um amigo que ele grava vídeos, o Marcelo Moroni. Ele grava vídeos e faz pequenas séries e vai mostrando como faz. E as séries dele são todas assim, meio básicas, sabe? Então, eu acho legal para quem quiser fazer alguma coisa mais da musculação e tal. É que eu realmente não gosto de musculação. Então, assim, eu não faço academia, devia fazer, mas não faço. E agora também não vou fazer porque eu não tô afim, tô com vontade. Né? Mas eu tenho feito outras coisas. Tenho feito os abdominais, sabe? Tenho feito a questão do alongamento. O alongamento é muito importante, né? Que a gente tá mais em casa, a gente tá mais sentado, a gente tá mais sem mexer o corpo, né? Não tem nem aquela caminhada que você vai na esquina, né? E eu acho que adoro caminhar. Eu estava sempre caminhando na minha rua, ia para algum lugar aqui perto. Eu não ia de ônibus, eu ia a pé para poder fazer o exercício, sabe? Eu adoro. Então, realmente, isso eu sinto falta. Mas a gente tem que usar a criatividade, né? Sim. E te falar, eu acho que é um momento realmente para quem tem, como a gente falou mais cedo, né? Essa questão de que existem pessoas que não podem ficar em casa, existem pessoas que não tem o que a gente tem, né? Acho que saindo dessa questão que, infelizmente, não tem o que fazer, é aproveitar o que a gente tem, o tempo que a gente tem. Então, por exemplo, você falou sobre essa questão de você dar uma caminhada, fazer uma coisa diferente. Eu sempre falei pra mim que eu não sabia meditar. Eu não sei meditar. Meditar é péssimo. Eu não consigo parar de pensar. E aí, eu tenho 15 dias já que eu tenho feito, baixei um aplicativo, consegui pegar lá o premium, né, mostrando lá as publicidades, e aí tem 15 dias que eu tenho feito a meditação e eu tenho falado, cara, isso dá para ser feito, isso realmente funciona. Você sente o corpo, né, você sente seu corpo realmente redistribuindo energia, sabe? Então, não é só questão também de alongar ou só fazer, eu acho que tratar o corpo e a mente, né? E eu acho que muitas pessoas também estejam passando por isso, né? De estar finalmente conseguindo olhar para dentro, né? A gente olha muito para fora às vezes. Tô gorda, tô magra, tô não sei o quê. Tá, e dentro, como é que tá? Né? Eu sou consteladora familiar, né? E aí a gente estuda muito essa questão dos padrões, né? Que a gente herda dos sistemas onde a gente nasce, né? Então a gente já nasce herdando sistemas do pai e da mãe. E aí a gente não tem ainda discernimento, né? Apesar de sermos seres humanos desde que a gente nasce, não temos o discernimento para identificar o que é bom ou ruim do que a gente está aprendendo, de quem está cuidando da gente. Então a gente, desde pequeno, a gente modela, né? Absorve padrões mentais e comportamentais, hábitos, valores, crenças, que teoricamente não são nossos, né? A gente tem uma memória epigenética que vem com a gente, mas a gente aprende muita coisa no inconsciente, porque o nosso cérebro ele é de 90% a 95% inconsciente e só de 5% a 10% consciente. Então, a gente ainda não tem consciência do que está acontecendo quando a gente é bebê, quando a gente tem 2 anos, 3 anos, 5 anos. A gente só começa a se enxergar como indivíduo aos 7 anos.
Só que aos 7 anos, ninguém é independente para, tipo, né, fazer uma rebelião em casa. Não concordo com isso, estou saindo de casa, né? Vou ali viver minha vida, trabalhar, sustentar. Não acontece, né? Então você continua ainda dentro daquele sistema e vivenciando aqueles padrões, aqueles modelos que a gente aprende. E assim, cara, a gente aprende aquilo que está perto da gente, né? Não tem outra opção. Então, o que a gente deixa de fazer hoje em dia e que está, né, perto da gente é que a gente realmente aprendeu assim. Então, para a gente quebrar isso, agora que a gente tem consciência, que a gente tem noção do que está acontecendo e tal, é uma questão de hábito, né? E de treinar a mente para, não, eu vou mudar, eu vou fazer isso. Isso não me pertence, eu não concordo com isso, isso não me faz bem, isso aqui me faz mal, não sei o quê, isso é positivo, isso é negativo. Então é toda uma estrutura e que a gente não aprende desde cedo a nomear o que está sentindo. Porque o que a gente escuta muito e que a gente escuta porque quem ensinou a gente escutou de quem ensinou eles, de quem ensinou os outros, né? E vai vindo aquela árvore genealógica, né? Então a gente aprende a que não pode chorar, a que não pode falar, a que não pode falar sobre não sei o quê, aqueles tabus. Então a gente não entende quem a gente é, o que a gente está sentindo, né? A gente só sabe dizer se está bem ou se está mal. Só que o que está bem? É feliz? É alegre? Né? O que tá mal? É ter raiva? É estar sentindo angústia? Quais são as emoções, né? Então, a gente não aprende a nomear isso. Eu acho que esse momento é um momento muito bom. E aí, falando sobre a positividade, né? De olhar pra gente com esse carinho, né? De entender quando a gente tá mal. E o que é o tá mal? O que foi que fez você ficar mal? Né? O que você pode fazer com esse sentimento? Ah, eu posso ir ler um livro. Ah, eu posso tomar um banho. Eu posso fazer um suco. Eu posso fazer uma comidinha para aquecer meu estômago, para aquecer meu coração. A gente tem que começar a se perguntar, né, o que está acontecendo com a gente, né? A gente não é treinado para isso, a gente não é ensinado para isso, né? Eu brinco que a gente é adestrado para não fazer. Então, quebrar essa barreira, e cada um quebra essa barreira quando está pronto, né? Então, assim, a gente não nasce e vai fazer meditação, e vai fazer terapia, e vai fazer, né? Vai fazer alguma coisa. Até porque a gente já cresce achando que isso é besteira, né? Terapia é besteira. Terapia é coisa de maluco, né? Psicólogo, psiquiatra é coisa de maluco. Depressão não existe. Não existe. Que isso, é besteira. Eu concordo com você, acho bacana você ter citado isso, porque eu sempre fui a pessoa que falava assim, que meu pai sempre falava pra mim, você precisa estar com energia boa, não pode ser negativa. E eu ficava assim, negativo cacete. Isso é besteira. E eu nunca entendi muito bem, né? Sempre ficava assim, tá bom, não sei o quê. E ele falou, não pode ser negativo, não pode pensar assim. E eu, tá bom. Até que eu entrei lá no Teuco, né? E aí, quando eu comecei a cuidar do espiritual, já estava cuidando do psicológico, né? Que eu falo para todo mundo, eu digo terapia para todo mundo, gente. Não existe uma pessoa na Terra que não precisa de terapia. Concordo sempre. Aí eu comecei a ver assim, cara, faz sentido esse negócio, né? De energia positiva, de você começar a olhar as coisas de uma outra forma, né? Então, é bacana você ter citado isso, né? Olhar para dentro, olhar para você e entender o que você precisa. Entender que às vezes você precisa de ajuda, né? Entender que é tudo o ângulo que você vê. Que precisa, que você pode pedir ajuda, né? Sim. Porque, imagina, a gente é treinado para não falar, para não chorar. Então, a gente aprende desde muito cedo que a gente tem que se virar sozinho. E que não pode falar com ninguém. E aí, a gente que é comunicadora, que a gente fala pra caramba... O que faz com isso tudo, cara? Bota onde, né? E assim, eu vejo muito uma coisa, não sei se contigo também você deve receber muitas pessoas que também tenham muito disso, muitas mulheres, né? Que não digo nem por mim, não, eu digo por pessoas que eu conheço, que é a super-heroína. É a mulher independente que não precisa de ninguém, que não precisa de ajuda, que não precisa falar com ninguém, que... Gente, isso não existe a super-heroína. Nem o homem, né? O homem pode... Não, gente. Uma coisa que eu mais falo para as pessoas quando eu atendo, né? Muita gente, quando chega aqui, a gente vai conversando e acaba chorando. E aí
de imediato é assim, ai, não posso chorar e tal, não sei o que. Eu falei, pode chorar sim, pode chorar, bota pra fora, pode chorar. Porque tá sem som? Mãe Sandra, tá sem som? Quem tá Mais sem, alguém eu tô sem som? tá sem som? Tá sem som aí, gente? Mexe no seu celular, Eu tô te, Sandra. eu, eu tô te escutando, Cláudia. Eu também tô te escutando. Ah, Vamos continuando. Mas eu falo sempre para as pessoas aí, que pode chorar sim, que deve chorar sim. Gente, o que que é o choro, né? A lágrima, né? É água. O que que a água faz? uhum, A água tem duas funções, né? Hidratar o corpo. Oi, Juju! Hidratar o corpo e uhum. purificar, né? A água é limpa. Você vai no mar, nossa, que água maravilhosa, aquele mar que vem, te limpa, leva o que não presta embora. Uma cachoeira, Uhum. quando você toma um banho na cachoeira, a água cai e desce, né? Ela não volta mais, né? Um banho, Uhum. gente, o que que é tomar um banho? O que que eu fiz aqui? Oi, mãe! Beijo, mãe! Tudo bem? A minha mãe aí, Fran. Então, o que é um banho, né, gente? Um banho é Sim. maravilhoso. É só tomar um banho, gente. Mas, assim, o que a gente fala muito e a gente escuta muito, e aí, assim, a gente falou do teu, que as pessoas sabem, eu sou um bandista, vocês também são bandistas, e a gente escuta muito lá. E isso tem em vários lugares também que eu frequento. A questão é botar a intenção no que você quer, né? Não é tomar um banho por tomar um banho. Eu vou Sim. e aí isso é muito do mindfulness também, né? Daquela ideia do aqui e agora, né? De você Sim. focar o que você está fazendo para o aqui e agora. Então, eu vou só mostrar uma cena aqui rapidinho para você, antes que ela vá embora. Oh, muito fofinha! Titi, dá um oi pra galera. É, tá do lado da mãe, assim. É Que igual a Maria legal. aqui em casa, né? A Maria aqui em casa me dá uma raiva, gente, porque ela só fica com meu pai. É, meu pai anda, ela vai atrás. Meu pai vai no banheiro, ela vai atrás. Meu pai vai Ela é dormir, ela vai atrás. desesperando, né? É ele que alimenta ela, né? Ah, mas eu alimentava os da casa da minha mãe também e nunca gostaram de mim. É. Eu tenho fé que um dia eu vou achar um gato que gosta de mim de verdade. Deixar um gato que seja seu. Mas essa questão do aqui e agora, do mindfulness, né? De botar sentimento, botar significado no que você faz, porque senão a gente bebe por beber, a gente come assim, desesperado por estar comendo, a gente lê porque tem que ler, a gente, né, toma banho porque tem que tomar banho. E assim, não é isso, né? Você bebe, vou beber agora um chá maravilhoso e tomo o chá, agora eu vou tomar uma água, essa água para me hidratar. Ah, eu vou acender uma vela. Essa vela não é só uma luz, essa vela é um canal. E o que eu quero com aquela vela, né? Para iluminar, para proteger, para agradecer. Vou tomar um banho, eu quero que esse banho me limpe, me reenergize, né? Então, eu acho que tudo tem um significado, né? Eu não vou beber uma cerveja por beber cerveja. Eu ontem bebi cerveja muito feliz de lembrar aquelas músicas do Raça Negra. Fiquei aqui que nem uma louca dançando, cantando, sozinha, sabe? E tava feliz, tava lá com a minha cerveja, com o meu momento, né, de alegria, né, tava em êxtase. Aí depois veio o Sandy Júnior, foi legal também. Então, assim, é botar significado, né? E eu acho que isso é o que você tava falando. A gente consegue colocar o significado quando a gente se enxerga pra dentro, né? Sim, eu acho que é muito isso, né? E não é uma coisa que, como você falou, não é uma coisa de um dia pro outro, né? Não é de um dia pro outro que você chega e, nossa, eu não tô dando valor às coisas. Sabe? Nossa, realmente não tô vivendo bem. Não, é um dia que você chega e você fala, cara, tá alguma coisa errada. Vamos lá, o que está acontecendo? Eu preciso de ajuda, tá? Mas por quê? Né? Até por isso que você falou mesmo, né? Às vezes a gente... eu já passei muito por isso, né? De pessoas descarregarem as coisas em mim e eu não entendia por que elas estavam descarregando em mim. Hoje eu vejo que elas não sabiam nomear o que elas estavam sentindo. Às vezes, aconteceu até esses dias também, eu fiz a mesma coisa sem querer. Eu estava me sentindo mal, e aí eu estava me sentindo mal porque eu estava doente. Sim. E aí eu cheguei e dei uma patada numa pessoa. E aí eu fiquei assim, porra, eu já estava me sentindo mal, eu tô chateada com a situação, não com a pessoa, né? Então acho que a gente ainda tem muito disso, né? De não conseguir nomear o que a gente sente, da gente descarregar nas pessoas, ou nas coisas, ou nas situações, né? Ah, minha vida é horrível. A vida é horrível por quê? Peraí, calma, né? A gente às vezes cai nessa bad, né? De, é tudo horrível. Por quê? Porque você não conseguiu ligar o fogão, porque sua geladeira estragou, sabe?
Não, é engraçado você falar isso porque, cara, eu trabalho com psicologia positiva, né? Todos os meus atendimentos é para facilitar a mentalidade positiva, né? Sim, A questão do agradecimento, né? De estar, o que é agradecimento? É estar em estado de graça, né? É deixar de reclamar para estar em estado de graça. sim, Mas não é todo dia. Então, assim, patada nas pessoas acontecem. Mau humor acontece, tristeza acontece. Eu acho que sim, o que a gente pode fazer agora é esse olhar positivo, é entender o que aconteceu. E quando a gente é capaz de rolou um estresse, rolou uma patada, opa, não sou eu, o que está acontecendo com isso? E pegar isso sim, e entender, e aí olhar para você e falar, cara, porque aconteceu isso, isso e isso, já entendi. E aí a pessoa vai lá e pede desculpas. Maravilhoso. Porque a gente vai treinando a mente a não aceitar aquele comportamento até chegar um sim, momento, e aí eu não sei qual é esse momento, porque cada um é cada um, né? Cada um tem ambientes onde vivem, pessoas que convivem, então realmente é uma questão muito individual, né? De você ir superando questões que não te agradam mais, né? Comportamentos que não fazem mais sentido. Até um dia que você vai chegar nesse momento e vai falar, não, eu não tenho mais que ter essa reação, né? Porque, Fran, acontecem milhões de coisas que a gente não tem controle. Não sim, tem controle, né? A quarentena é uma coisa, a gente está lutando contra um inimigo invisível, né? Que doideira isso, né? E aí sim, a gente vai reagir, a gente vai ficar com raiva, a gente vai xingar as pessoas, a gente vai. O que a gente vai fazer? Ou a gente vai entender aquilo, aceitar aquilo e passar, focar na solução, né? Então chega um sim, momento em que a gente vai evoluindo e aí repetindo. Não sei qual é esse momento, isso é muito particular de cada um. Que a gente vai conseguir não reagir como a gente reagiria antes, e é isso aí é evolução, né? Evolução sim. pessoal. Eu queria te contar uma coisa. Você sabe que eu comecei a meditar com meditação guiada porque eu tinha essa dificuldade dos pensamentos. Porque Sim. tinha me falado que meditação era livrar a mente de pensamento. E não é. Uhum. Você pode ter pensamentos, mas você pode não focar neles, né? Deixar eles virem e deixar eles irem, Sim. né? E aí eu falei, gente, eu nunca vou conseguir fazer isso, não ter pensamentos, que absurdo, não sei o que, não sei o que. Só que eu já estava precisando desse meu caminho. E aí eu vou falar espiritual, mas se não servir para quem está assistindo, troquem a palavra, sabe? Para autoconhecimento, para, sei lá, conhecimento interior, sei lá, qualquer coisa, né? Mas o caminho espiritual para me conhecer, para eu entender quem eu era, né? O que estava acontecendo comigo na minha vida. E isso foi há pouco tempo, foi com 32 anos. Gente, tem 10 anos, eu faço 42 anos na segunda-feira, tem 10 anos que eu comecei a querer me olhar. Então, Uhum. imagina, né? Só há 10 anos, em 42, que eu comecei a me olhar. Sim. E eu falei, gente, não vou conseguir nunca meditar. Aí eu comprei um CD de meditação guiada e colocava no som, ia andando de olhos abertos e ouvindo aquilo. Aí eu fiz aquilo durante, sei lá, um mês, 2 meses, bastante tempo. Até que um dia eu falei, não quero mais andar, quero sentar. Aí sentei. Aí fiquei mais um tempo. Eu falei, não, agora eu quero, não quero mais, agora eu quero, não quero tantas vozes na minha cabeça, eu quero música. E aí passei a fazer sentada, de olhos fechados, com uns sons, assim, uns mantras, só instrumental. Sim. E é maravilhoso. E hoje em dia eu fecho os olhos e medito e vou, nossa, vou a vários lugares, assim, sabe? Uhum. E revigora, né, às vezes, né? Você se sente, né? É, Tem sido, acho que é bacana, principalmente quando você tá com ansiedade, né? Às vezes a gente fica meio ansiosa, acontece, né? Como você falou, não tem como a gente estar 100% feliz, 100% bem é. o tempo inteiro, ninguém é 100% E feliz. também é muito bom, né? Eu também, por exemplo, tenho tido muito problema para dormir. Acho que por causa da quarentena, porque eu nunca tive problema para dormir. Sempre foi assim, bate e dorme. E agora tem sido um pouco difícil. Minha mãe até estava online aí também, me deu um chá aí de valeriana, com flor de maracujá, com não sei o quê. E eu tenho usado também meditação guiada, né, para relaxar. Então, aquela Sim. meditação para contrair os músculos, para relaxar os músculos do corpo. E eu acho que bacana é isso, que a gente se sente. Acho que também sente um pouquinho daquela questão da realização, né? Cara, eu
Eu consegui ficar 20 minutos quieta, deitada, contraindo o músculo e para me sentir bem. Né? Então, comemora. Durante... A gente tem que ter o hábito de comemorar, né? A psicologia positiva fala muito sobre isso, sobre a gente comemorar pequenas vitórias, sabe? Porque a gente tem essa mania, a gente foi treinado para isso também, né? De olhar o dia, aconteceram milhões de coisas maravilhosas, a gente aconteceu uma coisinha que foi ruim. A gente vai lá e foca Acabou meu dia. Acabou meu dia. Eu acho que... Agradecer, sabe? Agradecer, tipo, conseguir 20 minutos, cara, que maravilha. Meu drink de maçã ficou maravilhoso. Maravilhoso, que maravilha, né? Agradece, né? Porque a gente tem que ir de passinho em passinho, né? Eu acho que agora a gente tem mesmo esse momento de focar no hoje, né? Sim. E eu acho que também não tentar acelerar as coisas, sabe? O mundo parou. Não foi só a gente. Claro, tem pessoas que não conseguiram parar, né? Mas o mundo parou praticamente. Então, por que a gente quer continuar acelerado? Sabe? Eu acho que é parar para pensar nisso também. Você não precisa ser produtivo o dia inteiro, né? Por exemplo, eu fiquei hoje um dia com enxaqueca. Eu praticamente não fiz nada, mas não fiz porque eu não queria. Eu fiz porque foi uma condição que aconteceu com o meu corpo. Né? Então, não adianta a gente ficar assim, nossa, eu não fiz nada. Nossa, eu não produzi. Eu não vi 500 lives hoje. Eu não abri a videoaula, né? Senão a gente fica olhando... se respeitar e olhar por outro ângulo, né? Olhar do ângulo, ok, o seu corpo quis se recuperar. Né? É o outro ângulo. Antes de a gente começar a live, eu tava num grupo de amigas e uma delas falou, eu tô com muita dor e tal, não sei o quê, nananana, há 10 dias e tal. E aí, assim, como eu sei que ela também é reikiana, que nem eu falei, cara, eu vou mandar mensagem particular pra ela, pra falar uma outra linguagem. E aí eu falei assim, o que será que essa dor tá querendo te contar? O que será que você tá expelindo no seu corpo que você absorveu na sua mente? Então você falou do sono na quarentena. Com certeza é por causa da quarentena. Porque, sim, imagina, a gente está vivendo um momento inusitado, a gente não tem controle, a gente não tem uma data, tipo, olha, no dia 15 de maio você já pode voltar a trabalhar. Sem problema nenhum. Não tem essa realidade, não tem. E aí, não quero nem falar sobre fica em casa, sai de casa, não é essa a discussão. A discussão é a energia, né? Que tá rolando, e tá rolando não só na sua casa, tá rolando na sua casa, tá rolando no seu prédio, tá rolando na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, no seu país, tá rolando no mundo inteiro. Então imagina um mundo inteiro com uma energia de preocupação do que está acontecendo, de ter que enfrentar essa realidade que ninguém sabe o que acontece e como é que o nosso corpo está recebendo isso? Porque existem energias circulando que você nem sabe que você está absorvendo. Lembra? Eu falei que o nosso cérebro é de 90% a 95% inconsciente. Então tem muita coisa que você está absorvendo que você nem sabe que está absorvendo. Então esse é o momento para realmente você, sabe, entender, respirar, antes de dormir, acalmar a mente. Mas o telecine tá liberado, eu vi vários filmes. Eu não quero mais ficar vendo vários filmes, sabe? Porque tava me fazendo não dormir. E eu quero agora dormir sem a TV ligada, ou ouvindo uma música, ou antes tendo meditado, porque milhões de séries, milhões de coisas, vai gerando uma ansiedade. Vai sim. E atrapalha o sono, né? Então, esse é o momento, mas de novo, assim, cada um vai ter que sentir o que está acontecendo com você, né? A gente está sendo bombardeado de informação, né? E de informações e de pessoas falando, você vai ficar parado? Não? Vai aprender a, sei lá, lutar boxe em casa, sabe? Tem isso também, né? As pessoas têm muito esse negócio, você precisa... Não, você não precisa nada. Não precisa ver 1000 filmes por dia, você não precisa ler 4 livros por semana. Você não precisa, né? O que é produtivo para você, né? O que é produtivo para você e assim, é mega produtivo. Porque se faz sentido para mim, naquele dia, dormir, tem bigode, tinha um bigode aqui sim, mas sabe? Eu queria trazer a Marie para cá, mas ela tá ocupada do lado do meu pai. Entendi. O que faz sentido para você, né? Se naquele dia você acordou hoje, por exemplo, você acordou com enxaqueca, cara, é total fora de sentido você realmente ir fazer
uma produção, uma live, uma cozinha, um drink, qualquer coisa. Sim. Você precisa de um tempo para você, né? Eu passei o dia na cama. Fechar os olhos, sei lá, qualquer coisa, né? Eu passei o dia dormindo, foi isso, e foi ótimo, tá ótimo. Teve um dia, eu já falei aqui outro dia, que eu acordei e aí eu falei, cara, eu vou botar comida pros meus gatos. Aí limpei a caixa de areia, botei comida para eles, botei água, não sei o que, fiz um carinho, fiz um xixi e falei, quer saber? Vou dormir. Voltei e dormi até 2 da tarde. Cara, foi maravilhoso. O meu corpo tava pedindo isso. Então, isso para mim foi super produtivo. Mas o que é cada um, né? Muito, muito individual. É muito. Eu acho que é que você falou, né? A gente tá tendo que ser obrigado a realmente olhar pra gente com outros olhos. Né? Mas acho que é um momento bom, assim, um momento bom para reflexão, né? Eu não sei como cada um vai sair dessa situação, né? Mas eu tenho tentado cada vez mais olhar tudo que a gente tem hoje, né? Tô sem dinheiro, beleza, tô sem dinheiro, mas não sou só eu que tô sem dinheiro. Mas é que tá. Eu ainda tenho o meu trabalho, mesmo se não tivesse, ainda tenho uma vida. Né? Isso vai acabar, não vai ser o resto da vida assim, né? Então é olhar pra frente, né? Olhar pra frente e aproveitar o momento como quiser. Nem que seja dormindo, né? Descansando. Muito bem, muito bem. E aí, faz total sentido para mim as ideias dos drinks que você faz, dos coquetéis, porque realmente aproveitar o que a gente tem, não só emocionalmente, né, mas materialmente em casa, para a gente não ficar sofrendo, tipo, eu podia ter um tal, não sei o que, um mel, um gengibre, um não sei o que lá, né, para fazer alguma coisa diferente, mas vamos usar a criatividade, né? Eu adorei muito. Assim, você falou da banana, né? A primeira coisa que me vem em mente, banana, bolo de banana, né? Por que não tentar fazer um bolo com aquela banana que tá ali estragando, fazer um purê às vezes, fazer um suco, fazer um shake, né? E eu acho que cuidar do psicológico também é isso, né? A cozinha é terapia, né? Fazer coquetéis, fazer comidas é terapia, né? Eu tenho várias amigas que estão fazendo comida em casa e falam assim, olha, é a minha forma de me distrair, né? Tem amigas minhas que não cozinhavam, começaram a cozinhar e falaram, nossa, tô me descobrindo. Novos talentos. Então é o momento de se descobrir, né? Esse é o momento, de se descobrir mesmo. A minha cunhada, né, a esposa do meu irmão, ontem a gente estava se falando, foi anteontem, não me lembro, acho que foi anteontem, segunda-feira. E ela falou, fiz uma caipirinha sozinha. Aí eu falei, ué, você nunca tinha feito? Não, você sim estava do meu lado para me ensinar. Ou seu irmão, ou alguém, mas dessa vez eu fiz sozinha, fui provando, ficou boa. Eu falei, maravilhoso, então. Que bom! Novos talentos, novas habilidades. É isso, né? É uma coisa que às vezes ela nem tinha se ligado, né? Não sei se já tinha, mas, vou tentar fazer. Caramba, mas agora que eu me liguei, que eu nunca tinha feito sem fulano do meu lado. Verdade. Bigode do Pedro. Muito bom. Ô, Fran, a gente fala pra caramba, a gente realmente é comunicadora, acho que faltam 2 minutos ou 1 minuto e pouquinho. Eu queria deixar aqui uma frase todo dia, quase todo dia, ontem não deu tempo, eu deixo uma frase de reflexão pra gente. Oi, Paulinha, beijo! Uma frase de reflexão pra gente pensar sobre o dia. E engraçado, né? Essa frase eu escolhi mais cedo e calhou do que a gente conversou um pouco aqui sobre a questão de olhar com discernimento para o que você tem em casa. Então, a reflexão é, você analisa a sua situação com discernimento, né? Com aquele olhar realmente entendendo o que está acontecendo, né? Então, para a gente pensar hoje, como é que a gente está analisando a nossa situação, como é que a gente está realmente encarando o que está acontecendo e quais são as soluções que a gente pode trazer para o nosso dia a dia, para a nossa vida, né? Mas sempre com aquele olhar de discernimento, né? De entender e não julgar, e aquele olhar positivo, olhar com amor, com carinho, sem se cobrar, sem se culpar, sem nada disso. Bacana. Você quer falar alguma coisa? A gente vai, daqui a pouco vai encerrar. Eu queria agradecer todo mundo. Cair, né? Agradecer muito você. Adorei te conhecer. Também adorei conversar contigo. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Vou continuar seguindo lá suas dicas, que eu achei ótimo. Gente, quem não segue a Fran ainda, pelo amor de Deus, segue ela. Ó, a gente tem 25 segundos.
Finaliza aí, Tá Fran. bom. Tchau, gente. Muito obrigado, viu? Espero que todos vocês fiquem muito bem nessa quarentena. E quem não Peraí, medita uma ainda vai foto, uma meditar. foto, uma foto. Vai, vai. Tô brincando, eu tava brincando aqui. Quem não medita vai meditar, tô brincando. Mas enfim, Cláudia, muito obrigado, viu? Tchau, gente.